A jornada para se tornar milionário, sabe, é como olhar para uma moeda. De um lado está o jogo interno, o da mentalidade. Do outro, o jogo externo, o da estratégia financeira. O problema é que muita gente foca só em um desses lados e acaba não chegando a lugar nenhum. Nessa análise, a gente vai juntar essas duas metades para revelar um mapa completo de como se constrói riqueza de verdade. Bom, vamos direto ao ponto. A grande pergunta é essa: o que vem primeiro? A mente milionária ou a conta bancária milionária? O segredo está no que a gente pensa, no que a gente sente, ou está puramente no que a gente faz com o nosso dinheiro, na planilha? E aqui está o pulo do gato. A resposta é os dois. A riqueza de verdade não é uma rua de mão única. Ela nasce, olha só, exatamente no cruzamento entre quem a pessoa se torna e o que ela faz, de forma disciplinada. Um lado sem o outro é simplesmente um caminho incompleto. Então, esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai construir a base interior, o alicerce. Depois, vamos montar o plano financeiro, bem prático. Em seguida, vamos descobrir como acelerar esse processo. E no final, a gente vai resumir tudo numa única e poderosa equação. Vamos lá. Começando pela primeira parte, que é a fundação de tudo. Antes de pensar em qualquer planilha, qualquer investimento, é preciso fazer o trabalho interno. Sabe, construir aquele alicerce psicológico que vai sustentar todo o resto. Essa frase do Paulo Vieira inverte completamente a lógica que a gente costuma ouvir, né? A ideia não é que dinheiro vai mudar quem a pessoa é. Na verdade, ele só amplifica o que já está lá. Por isso, a mudança de verdade tem que começar por dentro. Ganhar mais acaba sendo uma consequência e não a causa. Então, o ponto central é este. Essa base interior se apoia em 3 pilares. O primeiro é a coragem de encarar a realidade financeira de frente, sem desculpas. O segundo é o ambiente e as pessoas ao redor. E o terceiro, não menos importante, são as crenças internas sobre dinheiro, sobre capacidade e sobre merecimento. Essa pergunta aqui é o primeiro pilar em ação. É um teste de realidade. Sem saber exatamente o ponto de partida, é impossível traçar uma rota para qualquer lugar. Muita gente foge desses números, mas a verdade é que a riqueza exige consciência total do estado atual das coisas. E olha que genial essa comparação que ilustra o poder do segundo pilar. O ambiente que a gente vive molda nossos pensamentos e ações. Se um ecossistema normaliza a mediocridade, ele vai sempre puxar para baixo. Agora, se ele inspira crescimento, ele impulsiona para cima. A pergunta que fica é: o ambiente ao redor hoje está empurrando para qual direção? Isso aqui não é só uma ideia bonita, é neurociência. A gente tem o que se chama de neurônios espelho, que fazem com que a gente absorva os padrões do ambiente quase que sem perceber. Se as conversas ao redor são sempre sobre dívidas e problemas, o cérebro aprende a pensar desse jeito. Agora, se o ambiente é de prosperidade e soluções, adivinha só o que o cérebro aprende. Certo. Agora que a base interna está estabelecida, é hora de erguer a estrutura externa. Ou seja, o plano financeiro prático, aquele que a gente pode colocar em ação. E para começar essa parte, essa citação que o Bruno Perini sempre usa é simplesmente perfeita. Não existe uma fórmula mágica que sirva para todo mundo. Um plano financeiro de sucesso tem que ser moldado para a vida, para os valores e para os objetivos de cada um. É uma ferramenta totalmente pessoal. Esse plano pode ser dividido em 4 passos bem claros e lógicos. Primeiro, ter um alvo, saber para onde se está indo. Segundo, colocar a casa em ordem. Terceiro, criar um colchão de segurança, a famosa reserva. E só então, como quarto passo, começar a investir com foco no futuro. É uma sequência que não dá para pular, sabe? E para ajudar nesse primeiro passo, o de ter uma meta clara, existe essa ferramenta super prática. A regra dos 4% ajuda a transformar aquele sonho de viver de renda num número concreto. Por exemplo, para ter uma renda de R$ 10.000 por mês, que dá 120 mil por ano, a meta de patrimônio investido seria de R$ 3 milhões. Fica bem mais tangível, né? Agora, olha isso. Essa tabela revela a mágica dos juros compostos. Para chegar em R$ 1 milhão, o tempo é o maior aliado que existe. Percebe como o esforço mensal necessário diminui drasticamente quanto mais tempo se tem? Isso aqui prova que a consistência, aquele pouquinho todo mês, supera aportes gigantes feitos de vez em quando. Mas agora, a gente precisa falar de um número que pode paralisar qualquer plano financeiro. Mais de 300%. Essa pode ser a taxa de juros anual de dívidas como o rotativo do cartão de crédito. É, literalmente, o maior ralo de dinheiro que existe.
Então, o ponto aqui é muito direto. Nenhuma estratégia de investimento no mundo consegue render mais do que os juros de uma dívida cara. Tentar investir enquanto se carrega esse tipo de dívida é como tentar encher um balde furado. A prioridade número 1, absoluta, tem que ser quitar essas dívidas. E essa aqui é a grande virada de chave na organização financeira. Investimento não é o que sobra no fim do mês. Ele é a primeira conta a ser paga. Essa mentalidade garante que a construção de patrimônio aconteça de forma consistente todo santo mês. Chegamos na terceira parte e é aqui que o jogo acelera de verdade. É o momento em que o desenvolvimento pessoal se junta com a estratégia financeira para turbinar essa jornada. Essa citação do Paulo Vieira conecta tudo. Para aumentar a capacidade de investir, é preciso aumentar a renda. E para aumentar a renda, não adianta só trabalhar mais, trabalhar duro. É preciso se tornar um especialista, alguém que entrega resultados que pouca gente consegue entregar. É essa perícia que gera uma renda acima da média. E aqui estão algumas estratégias práticas para acelerar. Dá para usar ferramentas modernas como inteligência artificial para otimizar o tempo e aumentar a qualidade do trabalho, por exemplo. E a regra de ouro, todo o dinheiro extra, todo o bônus, 13º, não deve virar consumo, deve virar aporte para o futuro. E agora, na nossa parte final, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça e resumir tudo numa ideia central que é bem fácil de lembrar. No fim das contas, a construção de riqueza se resume a esta equação aqui. O lado interno, quem se é, com honestidade, um bom ecossistema e crenças que fortalecem, somado ao lado externo, o que se faz, um plano claro, organização e investimentos consistentes. O resultado dessa soma é o patrimônio. Simples assim. E para terminar, fica essa reflexão. Olhando para essa equação, qual lado dela precisa de mais trabalho nesse momento? É o lado do desenvolvimento interno, da mentalidade, ou é o lado da aplicação externa, da estratégia financeira? A resposta para essa pergunta define qual é o próximo passo a ser dado nessa jornada.